dentro de cada nível de consciência desse, vai se encontrar uma emoção que nos mantém nesse nível de consciência. Por exemplo, a vergonha, o nível de consciência da vergonha, ele está ligado a uma emoção de humilhação. Então, uma pessoa que se sente, de alguma forma, humilhada, e principalmente aquelas pessoas que são repetidas vezes humilhadas, ela tem uma tendência de se manter numa consciência de vergonha. Não são aquelas pessoas que se retraem muito, que elas não têm autoconfiança para fazer as coisas, elas sempre acham que elas vão ser criticadas, e isso mantém elas numa frequência vibratória muito baixa. E o que geralmente acontece com as pessoas quando elas estão nessa frequência muito baixa? Elas têm dificuldade de fazer as coisas, porque numa frequência baixa, o esforço para que se consiga fazer algo, para que se consiga realizar algo, ele precisa ser muito maior, e a capacidade de atração de energias positivas, de energias potencializadoras e energia de realização, ela é muito menor, muito pequena. Então, por isso, uma pessoa que está muito na vergonha, que está muito na culpa, ela vai ter dificuldade de realizar grandes coisas, né? E, como a gente pode ver, são esses níveis abaixo dos 200 Hz, que são os níveis em que a humanidade se encontra, boa parte da humanidade se encontra, são níveis de consciência e emoções que são muito comuns da gente encontrar em momentos do nosso dia a dia mesmo, né? E aí é o cuidado da gente se manter pelo menor tempo possível nessas situações, nesses sentimentos, nesses níveis de consciência, porque aí a gente vai conseguindo elevar a nossa média vibratória. Por exemplo, esses mais baixos nível de consciência e emoção, vergonha, humilhação, culpa, ofensa, apatia, desespero, tristeza, arrependimento, o medo, ansiedade, o desejo, a súplica, a raiva, o ódio, o orgulho, o desespero. Então, são esses os níveis de consciência que tendem a nos puxar um pouquinho mais para baixo. Quando a gente vai subindo um pouquinho mais, a gente entra na coragem, a afirmação, a neutralidade, o verdadeiro, né, a disposição, otimismo, a aceitação, o perdão, a razão, a compreensão, né, o amor, a reverência, a alegria, a serenidade, a paz, a felicidade, a iluminação, que já se torna aí indescritível, né? Então, esses podem ver que em alguns momentos do nosso dia a gente vai estar nesses níveis mais elevados, e são eles que elevam a nossa média. Então, quanto mais tempo a gente conseguir permanecer nesses níveis, vai melhorando a nossa média da frequência vibratória. Só que, principalmente quando ocorrem, aí é que a gente fala, né? A frequência vibratória do planeta influencia, com certeza. E a gente percebe o quê? Quando tem momentos, por exemplo, que está acontecendo de uma guerra. A gente não tende a sentir muito mais medo, as pessoas não ficam muito mais irracionais em muitas coisas e perdem muitas vezes até o desejo de ajudar as outras pessoas, porque tem medo que falte para si, e aí depois muitas vezes por isso entra numa culpa, né? Se culpam por não fazer nada, ou aqueles que fazem culpam os outros porque os outros não estão fazendo nada, e às vezes entra na questão da vergonha, todas essas frequências, elas se tornam mais comuns quando a gente tem alguma situação de conflito, né? E isso não só a nível de país, mas mesmo a nível de bairro, quando tem esses conflitos, às vezes os vizinhos estão brigando e a gente fica lá dentro de casa com muito mais medo, com muito mais apreensão, e aí a nossa frequência vibratória acaba caindo. Então, é um cuidado constante para a gente manter essa frequência elevada. Mas tem sim ferramentas que também apoiam, limpando tudo isso que nos prende a essas frequências mais baixas, para que a gente tenha mais facilidade para subir.